Olá, pessoal! Meu nome é Poliana, sou discente de fisioterapia da Unifal. Hoje, dentro dessa temática de fisioterapia dermatofuncional do futuro, vou abordar um pouco sobre o uso das novas tecnologias no tratamento de pacientes vítimas de queimadura e o que esperar para o futuro da profissão nessa área tão bacana, tomando por base aquilo que já temos de mais inovador. Mas, antes de nos aprofundarmos realmente naquilo que existe de mais revolucionário, primeiro precisamos entender a atuação específica do fisioterapeuta dermatofuncional e o papel desse profissional em pacientes que foram vítimas de queimadura. Pessoal, a fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade relativamente nova da fisioterapia. E segundo a resolução de 2011 do COFITO, o fisioterapeuta dermatofuncional é responsável por promover diretamente a prevenção e reabilitação no que se refere ao sistema tegumentar, ou seja, a pele e os seus anexos. Então, qualquer disfunção que esteja relacionada a esse sistema, como é o caso das queimaduras, é alvo principal do profissional de fisioterapia dermatofuncional. E por que estudarmos a atuação específica em pacientes queimados? Pessoal, as queimaduras hoje são consideradas um problema de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde dizem que, em média, por ano, 100 mil pessoas acabam procurando atendimento hospitalar por conta de acidentes. Infelizmente, em média, 2.500 pessoas chegam a óbito devido ao grau de profundidade de acometimento sistêmico das queimaduras. Então, existe muita demanda nessa área e esses pacientes acabam chegando demais para o fisioterapeuta dermatofuncional, tanto por queixa estética quanto funcional, já que é comum que esses pacientes venham a apresentar diversas condições associadas, inclusive questões psicológicas, e de fato acaba entrando a equipe multiprofissional em diversos aspectos do tratamento clínico desse tipo de paciente. Para entender um pouco mais da fisiopatologia das lesões por queimadura, histologicamente falando e de maneira resumida, a pele é formada por epiderme, que é a região mais externa, a derme, camada subjacente, e por último, a hipoderme, que é a camada mais profunda. Existem vários tipos de classificações para as lesões por queimadura, mas a mais comum é a que está aparecendo aí na tela, que é a classificação por grau de profundidade de acometimento tecidual. As queimaduras de primeiro grau, então, são aquelas que atingem a epiderme e não provocam alterações hemodinâmicas ou clínicas significativas. São bem caracterizadas pela dor e pelo eritema local. As estruturas adjacentes são preservadas e não há formação de cicatriz. As queimaduras de segundo grau, por sua vez, atingem tanto a epiderme quanto a derme e parte dos anexos cutâneos. Clinicamente, somam-se a presença de vesículas ou bolhas e permanece cicatriz com resultado estético não satisfatório. Já as queimaduras de terceiro grau são aquelas que atingem todas as camadas da pele. Clinicamente falando, a superfície é endurecida, podendo apresentar, por transparência, vasos sanguíneos esclerosados, tendo perda funcional e estética local. São realmente as mais profundas e podem atingir pele, músculos e ossos. E, é claro, provocam um maior dano ao paciente. As consequências mais comprometedoras para o paciente envolvem diminuição da força muscular, principalmente porque, dependendo do grau de acometimento, as queimaduras acabam comprometendo os músculos também. Ainda o paciente acaba ficando muito tempo imobilizado durante sua recuperação, o que acaba por acarretar em maior perda de força muscular. Além disso, o paciente acaba por ter redução da mobilidade articular devido à dor, que impede o movimento, a inflamação e a própria formação de cicatrizes. Pode ter também nível de condicionamento físico limitado e, é claro, a formação de cicatriz hipertrófica, que são uma resposta anormal do corpo à cicatrização da pele, formando aquelas cicatrizes mais elevadas, com textura irregular, coloração muito avermelhada ou rosada e podem também ser acompanhadas de coceira. Atualmente, o fisioterapeuta dermatofuncional dispõe de alguns recursos convencionais para o tratamento de pacientes vítimas de queimadura, que incluem massoterapia, ultrassom terapêutico, mobilização precoce, treinamento ambulatorial, exercícios para ganho de ADM e a terapia de pressão, que normalmente é utilizada para inibir o crescimento da cicatriz hipertrófica e estimular a sua maturação por meio de roupas,
máscaras faciais, gessos, talas, funcionando como redutora da tensão local, modulando a resposta inflamatória, melhorando a vascularização e prevenindo a proliferação excessiva de fibroblastos. Além disso, terapia respiratória nesses casos também é extremamente importante, porque sabemos que não só de lesões na pele o paciente sofre, mas em muitos casos o problema respiratório acaba sendo ainda mais comprometedor. E então, o que temos de mais inovador nessa área de atuação? Bom, como primeira inovação, trouxe para vocês o composto de silicone de tecido impresso em 3D. Todas as informações retirei desse artigo que vocês podem encontrar no link da descrição e realizar a leitura. Essa inovação combina o que há de bom já na terapia de pressão, nas vestes terapêuticas que expliquei anteriormente, que inibem o crescimento da cicatriz hipertrófica e sua maturação, com o silicone, que possui uma estrutura química capaz de aumentar a temperatura da pele, fazer a hidratação das cicatrizes e a polarização do tecido cicatricial. E como é feito? Nesse caso do estudo, os pesquisadores fizeram a confecção do tecido impresso em 3D, em um caso de queimadura na região da mão. Primeiramente, a geometria das mãos foi obtida utilizando um scanner 3D portátil com luz estruturada. E depois de terem feito essa geometria com o scanner, os dados foram enviados para um software de processamento e convertidos em modelos de malha 3D para iniciar o processo de fabricação. Os modelos de impressão foram baseados na quantidade de vermelhidão da cicatriz hipertrófica, algo bem específico para o paciente a fim de deixar o mais individualizado possível. Depois, após a obtenção desse modelo, as malhas foram ajustadas com referência à orientação e dimensões exigidas do gel de silicone. E ainda, a pressão exercida na cicatriz hipertrófica foi avaliada por um sistema, ou seja, um sensor foi colocado entre a pele e a roupa para avaliar a pressão colocada. Isso acaba por mostrar a eficácia tão gigantesca da implementação de uma tecnologia como essa. E quais são as vantagens? A forma correta e precisa da inserção de silicone evita o suor excessivo e dermatite de contato, algo que não é possível ser minimizado nas terapias de pressão convencional. Como eu falei para vocês anteriormente, as inserções de silicone administram a quantidade certa de pressão para uma redução eficiente da cicatriz, o que torna a terapia totalmente eficiente. Além disso, minimiza erros humanos, já que a tecnologia alcança uma geometria confiável e compatível com a anatomia do paciente. Então é muito bacana e tende a melhorar ainda mais a qualidade do atendimento prestado pelo fisioterapeuta dermatofuncional. E agora, pensando não só na questão estética, mas funcional do paciente queimado, trouxe para vocês duas tecnologias empregadas no tratamento funcional desses pacientes vítimas de queimadura, que, como a gente viu, sofrem não só da parte estética, mas também funcional, com limitação de ADM, perda de função, não conseguem realizar as atividades de vida diária, em muitos casos, enfim. O primeiro deles, então, é o Xbox Kinect. Um artigo de pesquisadores australianos compara a eficácia do Xbox Kinect, que é talvez a primeira tecnologia mais empregada por nós na área da reabilitação, e como ela é eficaz em muitos sentidos para a evolução do quadro do paciente. O Xbox ele permite a interação livre do controlador com captura de movimento 3D de corpo inteiro e reconhecimento de voz. E na pesquisa em questão, eles fizeram um estudo piloto com 2 grupos, em que o grupo intervenção realizou 2 sessões diárias de exercícios de 30 minutos, sendo 15 minutos de exercícios fisioterapêuticos pré-determinados, seguido de 15 minutos de Xbox com um jogo específico, em que o paciente entrava na imersão esportiva e os movimentos dentro do jogo eram pensados com base nas limitações e articulações acometidas. O grupo controle, por sua vez, realizou somente 30 minutos de fisioterapia convencional. E aí, como resultados, o grupo intervenção teve maior adesão ao tratamento, maior satisfação
e melhoras significativas, sem muitos questionamentos de dor e ansiedade, o que acaba por acarretar na melhoria geral do paciente. Os pesquisadores, inclusive, eles sugerem prescrição de exercícios no Xbox, o que seria muito bacana de implementar em pacientes que têm condições de terem esse game em casa. Ou seja, além de tratar toda a questão funcional do paciente com maior adesão, é ainda mais fácil prescrever de certa forma um tratamento continuado. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, por último e talvez mais inovador, é o uso da realidade virtual como terapia de distração cognitiva. A realidade virtual nada mais é do que uma simulação gerada por computador de imagens ou ambientes com os quais se pode interagir através do uso de equipamentos conectados, como um Google, sensor portátil ou uma câmera com detecção de movimento. O estudo em questão que aparece aí na tela de vocês fala sobre a eficácia dessa realidade virtual para fisioterapia e melhora do padrão de amplitude de movimento, dor e prazer em pacientes com queimaduras agudas. Cientificamente falando, imergir o paciente nessa realidade virtual paralela estimula o movimento e diminui a dor, proporcionando um nível de distração para o paciente, fazendo com que ele passe menos tempo pensando na dor e mais tempo ganhando amplitude de movimento, mobilidade e força da área afetada. O fato de o indivíduo estar imerso na realidade virtual faz com que o cérebro altere a interpretação de um estímulo doloroso, porque a realidade virtual é capaz de afetar a matriz da dor, proporcionando distração ao paciente, ao cérebro, aos neurônios sensoriais de dor e às interpretações dos sinais de dor recebidos. Ou seja, o corno dorsal do trato córtico-espinhal fica sobrecarregado, dificultando o envio de sinal de dor para o cérebro pela medula espinhal. E aí, devido ao efeito analgésico, a realidade virtual permite que os pacientes iniciem os movimentos precoces necessários para uma recuperação eficaz. Além disso, existem duas formas de realidade virtual. Os sistemas de realidade aumentada, como os consoles de jogos interativos, parecido com o princípio da utilização de Xbox que nós acabamos de ver, e a realidade virtual imersiva, que apesar de ser mais cara, é muito mais bacana, porque bloqueia qualquer tipo de distração externa e permite que o terapeuta crie um ambiente real, mais individualizado para o paciente e module tudo de acordo com as necessidades específicas dele. Isso é bacana porque muitos pacientes sofrem o que chamamos de alodínia, que é um histórico de dor insuportável após a queimadura, e queixam-se muito de dor na realização da fisioterapia. A realidade virtual funciona como um analgésico, permitindo que o paciente realize o tratamento sem questionamento de dor e, consequentemente, acabe tendo maior adesão ao tratamento. Ainda, o uso da realidade virtual diminui a utilização de medicamentos com inúmeros efeitos colaterais e que acabam muitas vezes por serem maléficos para o paciente. Dessa forma, pessoal, pensando em tudo que eu falei, o que a gente pode esperar para um futuro próximo dentro do tratamento dermatofuncional em pacientes queimados? Com certeza, é claro, a melhora da qualidade dos atendimentos prestados, porque quanto mais tecnologias, quanto mais aprimorarmos a capacidade resolutiva e quanto mais diminuição do tempo de tratamento, mais facilmente melhoramos o problema do paciente de forma muito mais eficaz. As novas tecnologias, elas são capazes de serem aliadas eficientes no ganho de resultados mais satisfatórios em um curto período de tempo, porque cada vez mais essas tecnologias tendem a pensar no individual do paciente e naquilo de mais ágil para atingir o objetivo final. Além disso, nós caminhamos para termos ainda mais tecnologias promissoras, pois muitas inovações estão sendo desenvolvidas e prometem ser extremamente resolutivas e capazes de acarretar em melhora significativa da qualidade de vida do paciente. Então, é extremamente importante aprendermos sobre isso e entendermos o que já temos e para onde estamos caminhando. Essas foram as minhas referências. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem colocar no chat, enviem no Instagram, fiquem à vontade. Aproveitem e sigam nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!